Olá a todos! Então nesse vídeo vou falar um pouco sobre o problema da parada. Muito bem, então a ideia central é demonstrar esse teorema. Então esse teorema diz que existe um conjunto K, um subconjunto de números naturais, que é recursivamente enumerável, mas que não é recursivo. Então o que esse teorema está dizendo é que esse conjunto K, sendo recursivamente enumerável, a gente consegue saber quando um elemento pertence a esse conjunto. Mas a gente não consegue um algoritmo que consiga responder, de maneira geral, se um elemento pertence ou não a esse dado conjunto. Então isso significa dizer que ele não é recursivo. Muito bem, então vamos à demonstração. A gente viu no vídeo 8 que a gente pode associar um número único a toda máquina de Turing. Seria o seu número de Gödel. Então, dessa maneira, a gente consegue listar as máquinas de Turing através dos seus números de Gödel, em ordem crescente. Então, a critério de simplificação, eu vou considerar essa lista de máquinas de Turing como sendo P1, P2 e assim por diante. Então, esse número I eu vou chamar de índice da máquina de Turing, PI. Consideremos agora o conjunto K definido dessa maneira. Então, meu conjunto K será aqueles números naturais I, tal que a iésima máquina de Turing com entrada I para a sua execução. Então, nesse conjunto K, eu tenho todos os índices daquelas máquinas de Turing que, quando recebem o seu próprio número como entrada, ela encerra a sua execução. Então, a gente pode considerar que quando essa máquina de Turing recebe o seu próprio código como entrada na sua fita, ela vai encerrar a sua execução escrevendo alguma cadeia de símbolos 1 na sua fita. Muito bem, então, primeiro lema, vamos demonstrar que K é um conjunto recursivamente enumerável. Então, utilizando a proposição 1 do vídeo anterior, diz o seguinte: um conjunto D ele é recursivamente enumerável se somente se existe um predicado MXY decidível, tal que x pertence ao conjunto D se somente se existe um número y, tal que o predicado M de XY é verdadeiro. Então, o que essa proposição está nos dizendo é que sempre que esse predicado for verdadeiro, a gente sabe que um elemento x pertence a esse conjunto D. Muito bem. Então, essa sentença x pertence ao conjunto K, ou seja, esse número x é o índice de uma máquina de Turing que para a sua execução, pode ser expressa como um predicado existe y, tal que m de xy, em que esse predicado m de xy diz que a máquina de Turing de índice x para com a entrada x, no sentido de encerrar a sua execução, em até y passos. Então veja, se o número x pertence ao conjunto K, isso significa que a máquina de Turing P de índice x encerra a sua execução. Logo, encerrando a sua execução, ela deve, então, executar um número finito de passos. Ou seja, existe, então, um número y, que é exatamente a quantidade de passos que ela executa até encerrar a sua execução. Portanto, esse predicado ele é decidível, basta que a gente execute a máquina px, a máquina p de índice x, e checar se ela, de fato, para em até y passos, em até uma quantidade y de passos. Então, como esse predicado M é decidível, a gente consegue listar os elementos do conjunto K. Portanto, K é um conjunto recursivamente enumerável. Segundo lema, completando o nosso teorema 1, diz que o conjunto K não é recursivo. Muito bem, então, por absurdo, vamos supor que K fosse recursivo, se isso fosse verdadeiro.
a sua função característica, lembrando que a função característica de um conjunto é fk de x é igual a 1 se esse número x pertence ao conjunto K, e essa função é igual a 0 se esse número x não pertence ao conjunto K. Então, dizer que o conjunto K ele é recursivo é a mesma coisa que dizer que a sua função característica é uma função computável. De maneira equivalente, eu posso dizer, então, que existe uma máquina de Turing, né, que eu vou chamar aqui de G, que calcula essa função. Muito bem, então, a gente vai definir agora um procedimento H que, alimentado com uma entrada I, ele vai fazer o seguinte. Então, esse procedimento H, ele vai primeiramente calcular fk de I. O que a gente está fazendo aqui é usando esse procedimento G, cuja existência a gente está supondo como uma subrotina, né, por assim dizer. Então, esse procedimento H ele vai calcular fk de I. Se o valor dessa função for igual a 0, e isso vai ser descoberto pela subrotina G, esse procedimento H vai escrever um símbolo 1 na fita e vai parar a sua execução. Se fk for igual a 1, nosso procedimento H vai escrever 1 indefinidamente na fita. Ou seja, ele vai entrar em loop infinito. Muito bem, observe então que esse procedimento H é uma máquina de Turing que pode parar a sua execução, no caso de fk ser igual a 0, ou ela pode entrar em loop infinito, no caso de fk ser igual a 1. Vamos supor, então, que esse procedimento H é a máquina de Turing de índice m daquela nossa lista inicial, né? Ou seja, H é igual a P de m, né? A mésima máquina de Turing, para algum número m natural. Vamos calcular, então, H de m. Então, como H é a mésima máquina de Turing, calcular H de m é a mesma coisa que calcular Pm com entrada m. Então, vamos ver o que acontece nessa situação. Então, lembrando que a gente está calculando H de m, então a gente vai usar o procedimento H definido no slide anterior. Então, de acordo com a nossa definição do procedimento H, vai acontecer o seguinte. Primeiro, a gente vai calcular fk com entrada m, usando aquele procedimento G, que a gente definiu lá no início, que a gente está supondo que existe. Daí, se fk de m for igual a 0, H escreve 1 na fita e para a sua execução. E se fk de m for igual a 1, H vai entrar em loop infinito. Então, vai escrever o símbolo 1 indefinidamente na sua fita. Só que observe o seguinte. Fk de m ser igual a 0, lembrando que essa função f é a função característica do conjunto K. Então, fk de m ser igual a 0 significa que esse número m não pertence ao conjunto K. E lembrando da definição do conjunto K, isso significa, por sua vez, que a máquina de índice m, que no caso é o próprio procedimento H, não para a sua execução. E observe também que fk com entrada m ser igual a 1 significa que m pertence ao conjunto K. Ou seja, de acordo novamente com a definição do conjunto K, isso significa que a máquina de índice m para a sua execução. Então, observe o seguinte. Esse trecho do nosso cálculo de H de m significa o seguinte. Fk de m ser igual a 0 significa que a máquina de índice m, que é H, não para a sua execução. Mas aqui em cima está dizendo se fk de m for igual a 0, H para a sua execução. Então, essa primeira linha diz que se H não para a sua execução, então H para a sua execução. Já a segunda linha, fk de m ser igual a 1, significa que H, né, que é a máquina de Turing de índice m, para a sua execução.
Mas o que está dizendo aqui em cima é que se fk de m for igual a 1, h entra em loop infinito. Portanto, se h não para, então h para a sua execução. E se h para a sua execução, h não para a sua execução. Reunindo essas duas proposições, a gente conclui que esse procedimento H encerra a sua execução, se e somente se não encerra a sua execução, né? Entra em loop infinito. Isso, é claro, é uma contradição. Conclusão: a máquina de Turing G, que foi a subrotina que a gente usou, supondo que a função característica do conjunto K fosse computável, como a gente chegou a uma contradição, essa hipótese é falsa. Ou seja, a máquina de Turing G, que calcula a função característica do conjunto K, na verdade não pode existir. Portanto, se a função característica do conjunto K não é computável, esse conjunto K não é recursivo. E assim nós finalizamos a demonstração daquele nosso teorema inicial. Então, o conjunto K é um conjunto que é recursivamente enumerável, mas que não é recursivo. Esse resultado é conhecido como a indecidibilidade do problema da parada, que foi um problema proposto e resolvido pelo matemático Alan Turing. Então veja, a gente tem lá o nosso conjunto K, que é o conjunto daqueles índices I, tal que a iésima máquina de Turing, com entrada I, encerra a sua execução. Então, saber se um dado número pertence ao conjunto K ou não pertence a esse conjunto é equivalente a saber se uma determinada máquina de Turing qualquer entra ou não em loop infinito. Então, como K é um conjunto que não é recursivo, isso significa que não existe um algoritmo geral que receba um dado número e consiga verificar se esse número pertence ou não àquele conjunto K. Ou de forma equivalente, não existe então um algoritmo que consiga verificar se uma dada máquina de Turing qualquer encerra a sua execução. No caso, o seu índice então pertenceria ao conjunto K, ou entra em loop infinito. No caso, o seu índice não pertenceria ao conjunto K. Portanto, a gente não consegue decidir mecanicamente, né, de forma algorítmica, se uma dada máquina de Turing qualquer entra em loop infinito ou não. Então, a gente poderia dizer que não existe um detector universal de loops infinitos. E poderia dizer também que existe uma função matemática, que é a função característica do conjunto K, que não pode ser calculada algoritmicamente. Então aqui a gente vê uma limitação da noção de computabilidade, né? Nem todas as funções matemáticas podem ser computadas mecanicamente. Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como esse problema está relacionado ao fenômeno da incompletude em sistemas formais, que foi um resultado encontrado pelo lógico Kurt Gödel. E em seguida eu vou comentar também um pouco sobre o 10º problema de Hilbert, também conhecido como problema das equações diofantinas, que é um problema também para o qual não existe um algoritmo que consiga resolvê-lo mecanicamente. Mas por enquanto é isso. Então, até o próximo episódio.